Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Ritos e Rituais. Depois de uma passeada pela defesa de que a fundação da Grande Loja da Inglaterra foi em 1721, vamos hoje ouvir as defesas sobre 1717. Mas antes disso, sempre vale lembrar que esse podcast traz umas opiniões de seus participantes, não sendo de forma alguma um canal oficial da opinião dos membros do grupo de WhatsApp Ritos e Rituais, ou do site Ritos e Rituais, ou de qualquer grande loja ou grande oriente de qualquer local do mundo. Somente a nossa opinião. Eu sou Rogério Bittencourt de Miranda, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica Cássia de York 4445, do Grande Oriente do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Temos aqui também o meu irmão Felipe. Olá, eu sou o Felipe Cortiel, mestre maçom da Brunel Lodge número 7356, do Oriente de Bristol, filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra. E também temos aqui o nosso irmão Clóvis. Diretamente de São João de Meriti, Clóvis Gregório, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica União Barão do Pilar número 21, jurisdicionado ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, confederado a Comar. Como eu havia dito, o programa de hoje traz complemento da discussão sobre o início da Grande Loja da Inglaterra. Para isso, vamos lembrar um pouquinho lá do início do episódio anterior. A gente sabe que a gente tinha lá um infiltrado, uma testemunha ocular, que teve lá na loja 4 Coronati em Londres. E aí, para refrescar nossa memória, falando sucintamente do que tratou o evento, temos aí o nosso mano Felipe. Pode falar um pouquinho, Felipe, só para relembrar o pessoal que já ouviu há muito tempo o episódio anterior? Meninos, eu vi, sim. Juca Pirama. Juca Pirama total. Vamos fazer de modo retrospectivo. Então, essa discussão toda, se 1717 ou 1721, se iniciou ainda ali por 2015, quando os professores Andrew Prescott e Susan Summers, quando eles se juntaram para investigar de modo mais de perto qual teria sido a verdadeira história, na visão deles, da fundação da Grande Loja da Inglaterra, para verificar se a história contada pelo pastor James Anderson, se ela conferia com a realidade ou com algo crível. Para isso, começaram a fazer várias investigações no sentido de encontrar se o local onde a reunião teria acontecido, se aquele local realmente existiu e tudo mais, encontraram discrepâncias e o estudo foi se desenvolvendo a partir daí. Ele foi apresentado numa maneira ainda embrionária na reunião do tricentenário da Quator Coronati no Queen's College, em Cambridge, em 11 de setembro de 2016, e pelo debate todo que provocou, se passou toda a comemoração dos 300 anos em 2017 com esse assunto em ebulição, porque se estaria comemorando os 300 anos que na verdade não seriam os 300 anos e tudo mais. Então o que a própria loja Quator Coronati fez? Na sua sede, na sala 10 da Grande Loja Unida da Inglaterra, no dia 15 de fevereiro desse ano, de 2018, promoveu um debate entre os que proporam essa tese, o professor Andrew Prescott e a professora Susan Summers, e outros dois pesquisadores, John Hamill, que é Deputy Chancellor da Grande Loja Unida da Inglaterra, e o pesquisador, também membro da Quator Coronati, Dr. Richard Berman, que estariam defendendo, aí, entre aspas, porque a gente vai ver depois o porquê, entre aspas, defendendo a questão de 1717. Para o pessoal que não está muito antenado com os cargos na Inglaterra, o que seria mais ou menos equivalente ao Deputy Chancellor? Então, eu não sei qual seria o equivalente no Brasil, maçonicamente, mas o Grand Chancellor, representante da Grande Loja, que assiste o grão-mestre, que auxilia o grão-mestre e os outros oficiais em fazer a representação da Grande Loja em visitas formais, seja a grandes lojas no exterior ou aqui mesmo dentro da Inglaterra. Então, é a pessoa que presta esse auxílio ao grão-mestre nessas atividades formais de representação. E o Deputy Grand Chancellor, que é o cargo do John Hamill, é a pessoa que assiste o Grand Chancellor. Então ele assiste quem assiste o grão-mestre. É bem parecido com alguns secretários que a gente tem aqui. Exatamente, aqui são assessores, assessores do grão-mestrado, o próprio a administração de guarda do silo, os caras acompanham. E essa é uma característica da maçonaria inglesa. As grandes lojas, inclusive as grandes lojas provinciais, têm muitos cargos, porque você pode ter, por exemplo, às vezes 2, 3, até 4 assistentes para um mesmo cargo. Você tem a pessoa que é titular do cargo e vários, porque funciona de uma maneira um pouco honorífica também. Então tem isso. Entendi. Aí no caso, o Hamill, então é o Deputy Grand Chancellor. Beleza. É o deputado do Grand Chanceler. Galera, só para explicar aí, no caso, o deputado, aí é como se fosse o adjunto aqui do Brasil, entendeu?
Só para explicar a galera. E me diz uma coisa, e o Rick Berman, ele tem cargo na... O Rick Berman, ele é proeminente ali na Quatuor Coronati, né? Vamos lembrar que ele foi o Prestonian Lecturer de 2017, 2016, eu creio 2016. Ou seja, que é a pessoa que faz a palestra principal da loja Quatuor Coronati no ano, né? Funciona como uma espécie de honraria, de prêmio, né? Então ele é uma pessoa bastante proeminente no cenário maçônico inglês e também, se eu não me engano, ele é membro de uma das caridades da maçonaria inglesa, de uma das grandes caridades da maçonaria inglesa. Ah, sim. Eu insisti em saber quem são os personagens, né? Até mesmo porque o Prescott, ele já é bem conhecido em quem estuda um pouco sobre maçonaria, né? No caso, nós falamos bastante da professora Susan e do Prescott, o que eles fazem da vida. Eles são pesquisadores, são professores de universidade. Também achava justo a gente falar, no caso, o que o Hamill e o Rick Berman fazem da vida, assim, rapidamente, não pra gente se entender, não. Bom, vamos falar então desses dois que defenderam, entre aspas, aí em 1717. A gente começa com o Hamill. O Hamill, eu inicialmente estava com uma implicância com ele, porque no início do texto ele mostra logo as credenciais dele, dizendo quando ele foi instalado, né, na Quatuor Coronati, e eu tenho um pouquinho de implicância dessas pessoas que já começam dizendo logo quem são. Aquela coisa brasileiro que tem muito disso, né, sabe com quem você está falando, aí me dá um pouquinho de implicância. Mas a gente vê que tem certo contexto, né, com o que ele está dizendo, porque ele fala lá de quando ele foi instalado, e que nessa época, quando ele era mais jovem, ele aprendeu, né, que não deveria simplesmente aceitar o que já tinha sido pesquisado lá pelos grandes nomes da maçonaria que vieram antes dele, e sim questionar para saber se a conclusão ao final é a mesma. O que é muito digno, né, de uma pessoa que está querendo pesquisar alguma coisa, não está simplesmente emitindo uma opinião ou dizendo realmente o cara lá porque ele é um grande pesquisador, vou usar o lado da saúde, né, porque já que eu sou profissional de saúde, porque Sérgio Aroca falou lá atrás, perto da reforma sanitária, então é uma fórmula pétrea, não pode ser mudado. Não é verdade. A gente vai lá, pesquisa as mesmas coisas, se tiver alguma coisa de embate, a gente vai dizer, Sérgio Aroca naquela época disse isso, por conta disso, em determinado contexto, entretanto, sabemos que não foi bem assim, que a coisa é um pouco diferente neste outro contexto, por causa disso. Então é uma coisa que realmente faz sentido, e aí conseguiu tirar um pouco da minha implicância que estava com o Hamill. Inclusive, casa bastante com o que o Prescott e a Susan falam no estudo deles, né? Realmente não encarar como verdade e outros escreveram. Então, assim, ele está indo de encontro às considerações da Susan, da professora Susan e do Prescott. Eu creio que é importante também ressaltar que o John Hamill, ele é autor de um dos, até então, né, até os anos 2000 ali, eu acho que era um dos mais importantes livros sobre a maçonaria inglesa, que se chama The Craft. Foi um livro escrito, foi publicado em 85, acho que 86, uma dessas duas datas. E é um livro meio guia para a maçonaria inglesa, porque fala um pouco da história, um pouco dos graus, um pouco da estrutura, das caridades, como é que funciona e tal. Então, o Hamill tem esse papel de historiador não oficial, mas meio que oficioso da Grande Loja Unida da Inglaterra. E lá na parte que fala de história nesse livro, ele já coloca vários senões na questão da fundação da Grande Loja da Inglaterra, em 1717. Ele vai junto com essa história, mas coloca que não há nenhuma prova documental, que não tem nenhuma fonte primária para sustentar essa versão, né? Inclusive, tanto no vídeo quanto na redação, né, ele diz que o único relato do evento, né, acontece 21 anos depois, em 1738, com a narrativa da Constituição de Anderson de 1738. Então, essa fala também vai de encontro, o professor João Casa Souza e o Prescott falam na sua leitura também. Né? Sim, com a diferença, né, que Sumner e Prescott, eles acreditam que
essa fala de 1717 teria sido meio que vindo da cabeça do Anderson, né? Como se ele tivesse inventado as questões de 1717. Eu acho que assim, é uma diferenciação importante para a gente fazer, só antes de a gente começar já a mergulhar nos argumentos dos senões aqui que o Hamill e o Berman colocam. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu diria que o argumento principal da professora Summers e do Prescott é que a Grande Loja foi fundada em 1721 e provavelmente a história de 1717 é uma invenção do Anderson, por motivos ainda desconhecidos. E o Hamill e o Berman, de maneiras distintas, eles colocam que também, provavelmente, a formalização da Grande Loja se deu em 1721, porém, 1717 teria ocorrido, talvez não da maneira que coloca o James Anderson, mas que essa história não seria uma história fabricada, que realmente teria ocorrido. Sim. Não, tô de acordo de boa. É a maneira que eu mais ou menos vejo a interpretação tanto do Hamill e do Berman quanto da professora Summers e do Prescott. Né? Exatamente. Continuando a linha aqui da defesa do Hamill, de 1717, ele diz o seguinte, né? Ele sustenta que realmente aconteceu. E uma das bases dele é o seguinte, que em 1738 ainda tinham pessoas que estavam vivas, tanto em 1717 quanto em 1721. Por que essas pessoas não contestaram? Uma outra questão que ele deixa, né, que ele não responde, mas ele deixa no ar, não seria muito mais glorioso, né, uma grande loja ser fundada por um nobre, no caso, como o Duque de Montagu? Então, ele deixa isso daí para fazer, né, uma reflexão, para ele começar a defesa dele. E o próprio Duque de Montagu, ele só morreu em 1749. Então, assim, seria uma forma de dizer, pô, se o Duque de Montagu estava lá em 1738, por que ele não reclamou que ele foi o primeiro grão-mestre? Eu acho que essa daí é a visão dele, assim, o que ele quer dizer aí nesse espaço. Eu creio que essas observações, né, são observações que têm uma força, têm um peso grande, né? Porque, como você bem falou, né, ele defende essa linha de que em 1738 ainda havia gente que estava presente lá em 1717, conforme a narrativa do Anderson. Inclusive ele cita o Desaguliers e o Paine como presenças frequentes. Eu não sei se eu colocaria como frequentes, mas certamente eram pessoas que estavam ali gravitando em torno da Grande Loja, e ele coloca, ele no artigo dele fala que não vê razões do porquê o Anderson teria inventado essa história, né? Então ele frisa bastante essa falta de motivação, né? Não há uma motivação clara do porquê o Anderson teria fabricado essa história de 1717. Beleza. Um certo sentido mesmo, né? Até chega a fazer um certo sentido nessa perspectiva de que se você hoje chegasse e falasse assim, porque o Clovis foi o grão-mestre 3 mandatos passados do Grande Oriente do Brasil. Clovis ia logo levantar e falar, não fui eu, porque eu nem sou membro do Grande Oriente do Brasil. Então não posso ter sido grão-mestre. Ele ia lá, ia escrever lá no Facebook, ia reclamar, ia fazer um texto, alguma coisa assim. Claro que a gente está em tempos diferentes, né? Mas pelo menos que tivesse alguma coisa de contestação, né, traz um certo sentido nessa afirmação, trazendo aí um pouquinho para os dias de hoje, fazendo essa comparação. O que me parece é que virou uma história mais ou menos assim. Um lado dizendo que tudo é verdade se não tem um documento provando que é mentira, e o outro dizendo que tudo é mentira se não tem um documento provando que é verdade. É verdade. Acho que é só uma questão, acho que vale, já que eu me lembrei do negócio do vídeo, eu tenho quase certeza que foi no do Hamill, e como ele tá lendo, né, literalmente, o próprio artigo, tem uma hora que a câmera pega um pouquinho da Susan, que está sentada ali perto, e a cara que ela faz de que esse maluco tá falando é muito engraçado. Né? Eu acho que vai ela dá uma risadinha, né? Tipo. E as expressões. As expressões da Susan são ótimas. A Susan é uma pessoa muito espirituosa, uma pessoa que é divertidíssima. De todos eles, eu adoro o Prescott também, mas de todos eles, sem dúvida, a Susan é a pessoa mais divertida, mais espirituosa dali. Também
mais acadêmica. Então ela sabe que ali pau pode pegar, mas não tem nada pessoal, né? Não tem nada de ferir o bril. Então ela recebeu várias críticas, inclusive depois na fala aberta, né? Teve gente que foi até meio deselegante e tal e tudo mais. E ela ria e não sei o que, tava tudo de boa, né? Eu acho que essa é um pouco da diferença, né? O pessoal que é mais maçonólogo, vamos colocar assim, né? Então fica mais... leva a discussão para um lado muito mais pessoal, né? Como se fosse algo muito mais pessoal. E ali no vídeo, como a câmera acaba pegando ela na maior parte do tempo, você consegue ver as reações dela e fica bem divertido mesmo. Eu fiz esse comentário só para incentivar os outros também a verem o vídeo, né? Vai estar lá o linkzinho na descrição lá do post. E acho que é interessante que não só ouçam a gente, mas que a partir do que a gente está falando aqui, também possam ver o vídeo. E isso eu acho que é um mote, né? De o pessoal prestar atenção e ver que essas reações são engraçadas mesmo. Ah, com certeza. Então, eu descobri uma coisa, né? No telefone, galera, eu não conseguia colocar a legenda para português, não, né? Eu acabei vendo por mim. Mas quando eu acessei o Note, eu consegui nas configurações colocar para português. Fica bem desconfigurado, mas se você for um cara, como possamos dizer, dedicado, você consegue ir pausando e formatando um sentido na sua cabeça. Então, assim, se você tiver um conhecimento de inglês muito parco, coloca a legenda em português que você vai conseguir entender parte do vídeo, ainda mais com o cast aqui que a gente está gravando para vocês vão se ambientar. Conforme eu ia dizendo, né, continuando aqui a nossa pauta, o Hamill ele coloca o seguinte: e professores Prescott e Assange preferiram ignorar a lista de grandes oficiais da Grande Loja, porque, na opinião dos professores, a mesma foi confeccionada posteriormente em 1731. Então, ele coloca como se não fosse um estudo, né? Como se fosse na opinião dos professores. Então, achei isso um pouco agressivo, né? Eu nem sei se foi dessa parte que ela fez essa careta. Então, uma das questões que o Hamill coloca, como você falou, né, que é essa listagem dos grão-mestres, né, as mais antigas, né, que teriam sido provavelmente compiladas depois de 1731, né, e ele ressalta o seguinte, que é importante frisar que as minutas da Grande Loja, elas passaram a ser encabeçadas por uma listagem dos antigos dignatários presentes nas reuniões. Essa listagem ela só começou a ser comum depois de 1728. Então ele fala que não há aí nenhum indício de fabricação, porque historicamente é um procedimento que passou a acontecer só depois de 1728, não havendo aí nenhuma normalidade, né? Esse é o argumento principal por trás dessa crítica do John Hamill. Uma outra questão que ele levanta e que eu acho, aí eu acho uma das evidências mais marcantes assim, para fazer um caso para 1717, é que ele não entende, né, o porquê da carta que o Duque de Richmond escreveu para o Martin Foulkes deveria ser desacreditada, porque a carta não está datada. E essa carta diz o quê? Nessa carta, o Duque de Richmond responde a uma solicitação para ter o quadro dele como grão-mestre pintado. E ele responde: eu só vou aceitar ter o meu quadro depois que os outros grão-mestres também tiverem os seus. Alguns, como o Duque de Montagu, já tinham, né, mas ele cita explicitamente os que vieram antes do Duque de Montagu e nomeia ali Sayer, George Payne e o Desagullier. Então essa evidência é uma evidência bastante forte. O problema, e sim, historicamente, né, academicamente, é um problema, porque a carta não está datada, né, e aí isso vira um empecilho, mas o Hamill diz não entender por que essa carta não é levada em conta. Ele, continuando, né, no discurso dele, ele ataca uma das evidências mais fortes, na minha opinião, da Susan e do Prescott, que é o diário do Stuckley, porque ele fala que o Stuckley simplesmente relata que foi feito maçom em 1721 ali, né? Mas que no seu caderno de anotações, datado de 5 de junho de 1726, ele faz um relato mais ou menos triste, né, melancólico, dizendo que das fraternidades que ele fazia parte, nenhum daqueles, não vou colocar irmãos, né,
porque ele fazia parte de maçonaria, então seriam os irmãos de maçonaria. Mas como ele fazia parte da sociedade dos antiquários, nenhum dos seus pares nessa sociedade, né, conseguiu arranjar para ele qualquer emprego ou posição que fosse remunerada, né, ficando assim abatido, o que ocasionou a mudança dele de Londres, né. Aí o que o Hamilton diz? Que talvez, né, essa situação pessoal tem influenciado nos seus comentários sobre a maçonaria. Eu creio que essa parte da fala do Hamilton acaba sendo uma ilação muito maior do que a questão da conspiração que ele fala que seria necessária para 1717. Porque, realmente, os dados que ele cita estão corretos da questão da vida do Stuckley, mas sondar um sentimento como ressentimento é meio complicado, eu acho que é meio forte, né? Para mim, o ponto que ele coloca sobre o Stuckley, que é mais forte, que realmente que complica, que poderia complicar a narrativa do Stuckley, é que esse comentário sobre não haver maçons suficientes em Londres, ele é datado de 1726, ou seja, ele também está falando a posteriori. Então, na minha opinião, esse é um ponto muito mais forte do que uma interpretação altamente subjetiva, como a de dizer que alguém estaria escrevendo, tentando denegrir, motivado por ressentimento. Acho que é muito... E no próprio diário, né? Tipo, aqueles filha da rua. Exatamente. Hoje... Tipo assim, não seria nem público, né? Tipo assim, eu vou falar mal aqui porque não me ajudaram quando eu precisei. Tipo assim, era algo para ele mesmo. Exatamente. Assim, ainda mais, isso é um ponto bem ressaltado, Clóvis. Isso é um ponto bem ressaltado. Né, qual seria o motivo dele de fazer isso? Ou seja, eu vou plantar essa bomba aqui, porque depois que eu morrer, eu vou ferrar esses caras. Não? Né? E sendo que isso seria um detalhe muito pequeno para a maçonaria da época, né? Que se tinha maçons suficientes ou se não tinha. O Hamilton chega a chamar os diários do Stuckley de uma pista falsa. Eu acho que ele errou na mão a chamar isso de pista falsa. Não sei se seria, não. Eu creio que há senões no diário do Stuckley, mas eu não leria ele sob essa ótica, né? Eu acho que seria um problema a diferença de relato e fato, mas não essas outras questões. Ele também chega a falar, mas aí, tipo assim, eu descartei, assim, mas aí é o Clóvis, né? De prima até mesmo por observar os eventos da maçonaria hoje, né? Ele diz que também acha muito difícil acreditar na escassez de maçons em janeiro, né, de 1721, sendo que em junho, né, eles lotaram o Stations Hall, né, para a posse do Duque de Montagu. Só que, mano, se você falar que fulaninha ele vai iniciar numa loja, e no mesmo ano você tem a posse do grão-mestre Muligência, esse grão-mestre é um desembargador, cara, aquilo lá vai lotar, cara. E sim, no começo do ano não vai ter maçom suficiente para fazer a iniciação do fulaninho. Tipo, isso acontece hoje e provavelmente aconteceu há 300 anos atrás. Não tem, eu achei que também foi algo que ele jogou por jogar. E essas cerimônias, assim, às vezes chamam-se pessoas que não são maçons, né? A gente chama convidados, né? Quando tem uma parte aberta, pode ter um jantar, alguma coisa assim. Aí a gente vai chamar convidado e aí vai lotar o espaço. Não necessariamente todo mundo que está ali é maçom, né? Então a gente tem essa diferença. Isso é um ponto importante, mas eu vou deixar para as minhas considerações finais, hein? Suspense! Suspense! Põe o João Kleber aí. Para! Do céu. Então, aí ele fala que é isso, né? Que o comentário de Stuckley, principalmente, não casa com o relato oferecido pelo Anderson da cerimônia de instalação do Duque de Montagu como grão-mestre em 1721. Né? Inclusive, ele diz que ele vê essa instalação do Montagu como grão-mestre e o caso de as lojas frisarem que estão cedendo seus poderes para a grande loja, ele diz que isso seria uma tática engenhosa do Paine e do Desagouliers, né? Na opinião dele, os grandes mentores desse processo de formação da grande loja. É verdade, que teria sido começado, né? Seria, tipo assim, o final de um plano perfeito que começou em 1717. Exatamente. E aí ele vai um pouco mais fundo, já perto do final do artigo dele, e ele fala o seguinte, que se a gente aceitar os argumentos
do professor Prescott e da professora Summers, que a gente tem que aceitar que havia uma grande conspiração envolvendo muita gente, que também eu acho um pouco demais, mas beleza, faz ali no plano retórico dele, ele tá seguindo essa linha, né? Ele faz umas perguntas, né? Ele remarca algumas coisas bem importantes, que a primeira seria o seguinte, né? Por que descartar evidências porque elas são póstumas, né? Ele coloca essa pergunta, que é algo que o incomoda muito, tanto é que várias vezes no texto dele, ele coloca essa questão, né? Por que descartar uma evidência porque é póstuma ou porque não é datada? Mas é interessante que ele faz a mesma coisa com os diários do Stuckley. O que fala, por exemplo, assim, ele termina, né, convencido de que 1717 aconteceu. Não necessariamente como uma grande loja organizadinha, mas que existiam encontros anuais de festas, né, e uma série de coisas. E que gradativamente se tornou um corpo, né, que tomou forma. Porque a reflexão final, né, que eu entendi dele é o seguinte, que de 1717 a 1721, realmente ela foi evoluindo, a grande loja foi se modificando. E que eu achei uma jogada de marketing tipo ferrada, cara, no final, é que ele fala assim, que tanto evoluiu até 1721, que até hoje a gente continua evoluindo e se adequando à sociedade atual. Tipo, então isso daí foi uma forma de dizer assim, cara, se a gente está modificando até hoje nossos paradigmas, né, para ficar de acordo com a sociedade, por que os caras não se modificaram de 1717 a 1721, para poder se adequar àquela sociedade da época? Então, assim, eu achei que foi uma boa sacada dele ali, para poder tentar provar o ponto dele, né? Eu creio que no final ele levanta um ponto, o último ponto que ele levanta, né, que ele fala o seguinte, num tom meio impaciente, já que a gente está falando sobre os tons do John Hamill, ele fala assim, parece que nós estamos tendo uma discussão semântica sobre o que constitui uma grande loja. E eu acho que ele está correto, eu só substituiria semântica por histórica. A gente está tendo, sim, uma discussão histórica sobre o que constitui uma grande loja, né? E eu acho que isso aí responde um pouco desse olhar retrospectivo, né? Se a gente tem uma organização que está em atividade por 100 anos, mas só depois do 50º ano passou a se chamar de uma certa maneira, a gente não pode olhar por 50 anos anteriores e chamar por esse nome, né? A gente tem que chamar pelo nome que ela tinha e não por esse nome. Então, assim, eu acho que essa é várias perguntas do Hamill são super interessantes, mas esse é o aspecto interessante da discussão, mas que academicamente elas já estão respondidas aí há mais de 100 anos, né? Então, galera, agora a gente vai agora a gente parte pro Mano Rick, mais conhecido como Richard Berman. Cheio de intimidade, Clóvis, com Mano Rick. Mano Rick. Ele é bem prolixo, né? Ele fez diferente do Hamill, ele faz um texto de 13 páginas, né? O primeiro, né? O do Hamill tem 5 páginas, se não me engano, e ele faz um de 13 páginas, um pouco mais pesado, né? Nessa quantidade de páginas. Entretanto, não traz tanta informação assim de relevância, né, indo direto ao ponto que ele gostaria de falar. Ele dá umas certas voltas, como a gente fala em série de televisão. Parece que tem uma barriga ali no meio do texto, né? Mas vamos começar do início. E aí depois a gente fala um pouquinho mais. Hoje eu tô aqui só crítico. Hoje eu tô só reclamando do povo. Tô gostando. Olha só, rapaz, isso me lembra um caos que eu acho que vale a pena, né? Quando eu fui entregar um dos meus trabalhos, né, para passagem integral, o irmão falou assim, nossa, meu irmão, tá muito bom, mas tá enxutinho, né? Pequeno. Dá uma enchida de linguiça nele, depois tu traz de novo. Puta que pariu. Então, entendeu? Eles, como voz da grande loja, né, chegaram lá, falam assim, Duque de Quente, toma aqui o meu trabalho, é o Duque de Quente. Rapaz, tá bom, tá enxutinho, mas dá uma enchida de linguiça. Caramba.
Olha, eu acho que fazendo metáfora com seriado, se o Rick Berman fosse um seriado, ele seria o How I Met Your Mother. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Let's. O cara tem que contar uma história que dá pra contar em 15 minutos e leva 10 anos. Vocês já estão praticando bullying com um amiguinho antes da gente começar. Deixa eu salvar o rapaz aqui. Eu já pedi opinião para outros colegas para ver se eu tava maluco. Mas foi tenso mesmo, assim, falando que o Rogério falou, né, a minha opinião é o seguinte, cara, o estudo da Prescott da Summers foi um estudo muito detalhado, de 23 páginas, né, as apresentações foram, tipo, muito legais, então quando eu vi um de 5 páginas, eu fiquei assim, mas eu falei assim, ele pode escrever como eu escrevo, né, vou direto ao ponto. Quando eu vi as 13 páginas do Rick Berman, eu falei, pô, rapaz, ele deve ter aqui encontrado, né, posições sólidas e explorou um pouco. Quando eu li, eu confesso que eu fiquei assim um pouco... vocês vão ver como que eu fiquei, então vamos lá. O Rick Berman, mano, né, ele começa, né, dizendo que o Prescott e a Susan, né, avançaram uma análise detalhada, né, para sustentar a alegação de que a Grande Loja Unida surgiu em 24 de junho de 1721, no dia da instalação do Montagu. E ele faz uma meia-culpa dizendo que não acredita que o trabalho apresentado em 2016, no evento da Quarta Coronat, em Queen's Cambridge, né, tenha sido, eu escrevi aqui, né, para mim, assim, tipo, afrontoso, apenas para causar, né? E os professores não fizeram isso daí, só para ser afrontoso, apenas para causar. Acho que, portanto, eles realizaram o estudo com seriedade. Então, assim, eu achei que ele começa, né, com respeito ao estudo dos professores. Eu creio que o Berman, ele coloca ali, né, que ele achou que teria sido uma espécie de uma provocação, né? Já que ia acontecer a comemoração dos 300 anos e tal, ele sabe do peso e da seriedade dos dois acadêmicos e tudo mais, mas enfim, ele aproveitou que era um debate público e e foi num recurso de oratória aí bem famoso, né? Mas é interessante que ele já pega esse gancho para começar a defesa dele de 1717, né? E dizendo que é o seguinte, que ele tenta buscar no contexto e principalmente nos atores envolvidos no processo de formação da Grande Loja a motivação para as suas ações. E vendo a obra do Rick Berman escreveu 4 livros sobre a maçonaria, principalmente a maçonaria nesse período de formação, a maçonaria inglesa nesse período de formação, a gente vê a importância que ele dá para os personagens, né? De fazer uma coisa quase biográfica dos personagens envolvidos. E é esse contexto, e é isso que vai dar o grande peso no texto dele. No contexto ele vai o porquê dessa questão de 1717 não estar explicitada, né? Eu ia começar agora, né? Que ele fala o seguinte, o Berman, ele continua a narrativa dele dizendo que o estudo realizado pelo Prescott e pela Summers trabalha muito bem em cima dos pontos específicos que o Hamilton trabalhou apenas em alguns deles, mas que ele amplia o argumento para 1717. Né? E eu achei ali, pelo menos isso é a minha opinião, que ele não que desfaz, mas ele põe o estudo do Hamilton ainda, tipo, como se ele tivesse mais páginas e fosse mais detalhado, quando na verdade ele, na minha opinião, o detalhe que ele faz não é tão importante assim. O Ham, ele coloca, né, o que ele faz é mais ou menos o seguinte, ele fala assim, agora vou explicar para vocês qual foi o contexto de fundação da Grande Loja, e isso automaticamente vai fazer vocês perceberem o porquê que essa fundação aconteceu em 1717 e não em 1721. Então aí ele vai por páginas e páginas.
Aí ele passa pela coroação do Jorge I em 1714, as eleições parlamentares em 1715, que deu uma maioria esmagadora para os Whigs aqui na Inglaterra, fala da insurreição jacobita na Escócia e principalmente fala do papel do Charles de La Faye, que é um membro proeminente da política inglesa nesse período, membro da maçonaria também, né, e que principalmente é um dos personagens principais do último livro que ele escreveu. Então, ele coloca tudo isso e depois fala algo que é realmente já amplamente aceito, né, que a maçonaria, que as ideias maçônicas transparecem e perpetuam valores Whig, do partido dos Whigs, e dos huguenotes franceses. Então ele coloca isso tudo, ele vai por páginas e páginas explicando isso de maneira bem didática, né, como modo de dar um fundo de por que a Grande Loja teria sido fundada em 1717. O grande problema é que ele não faz a conexão. Né? Ele fala disso tudo, mas no final tem aquele so what effect, né? O efeito e daí. Então, o pior disso tudo, ele parece alguns escritores, né, de maçonaria, que eu não vou citar nomes. Tipo assim, fala 10 páginas para não dizer nada e no final dizer que a afirmação dele é verdadeira. Mas assim, um pouco antes disso ainda, mano, né, ele diz, né, que um pouco antes de entrar nessas 7, 8 páginas de história sobre o parlamento, sobre a formação, sobre as brigas políticas, na minha opinião, ele quis dizer praticamente assim, blá, 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 Hanover versus Stuart, blá, 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 Hanover versus Stuart, tentando dar um cunho de, tá vendo isso daqui, ó? Esses ideais aqui, eles são protestantes. Então, Desagoulier, que era um huguenote, estava focado ali no meio. Assim, eu acho que ele quis dizer, tanta coisa que ele falou, ele quis dizer isso daí, porque eu achei realmente bem confuso. Agora, uma coisa interessante que ele falou aqui, né, que muitas instituições, incluindo a Grande Loja de Londres e o Westminster, mais tarde a Grande Loja da Inglaterra, não seriam criados no vácuo, né? Ou seja, eles tinham uma história antes de 1721. O que esse argumento é totalmente infundado, porque o Prescott e a Summers não falou que a Grande Loja surgiu em 1721 de geração espontânea. Eles nunca falaram que não existia maçonaria na Inglaterra. E isso daí eu achei que foi um dos maiores tiros no pé já no começo da narrativa dele. Uma coisa interessante para ressaltar aqui, até para aliviar a barra do Berman e do Hamill, é o seguinte: o Berman e o Hamill, muito provavelmente, tá? Isso é porque eu não tenho confirmação oficial disso, mas muito provavelmente eles fizeram os seus artigos baseados no artigo que foi apresentado pela professora Summers e pelo Prescott na conferência de 2016, ou seja, era uma versão preliminar desse artigo que a gente tem em 2018. O próprio professor Prescott falou que esse artigo deles se desenvolveu muito desde o primeiro embrião, né, que a gente tem um pedaço dele no YouTube, o pessoal pode ver, que é Em Busca da Taverna Apple Tree, tem uma conferência dele no Canadá. Então, desde esse primeiro estudo em 2015 até, obviamente, 3 anos, né, o estudo se desenvolveu muito. Então, talvez isso dê essa impressão de realmente Berman e o Hamill parecem que estão respondendo perguntas que não estão mais lá, né, que já foram respondidas, que já foram melhoradas e tudo mais. Mas provavelmente eles confeccionaram seus artigos com base nessa versão do estudo de 2016. É essa a impressão que eu tenho. Agora, uma coisa assim, dessa parte toda histórica que ele fala, né, de forma didática, indo e voltando, né, para todo momento você não se perder, ele tem essa preocupação. Mas uma das coisas que eu acho bacana, mesmo que não tenha a ver direto com a provocação, é que ele diz, né, que tanto as obrigações, né, no caso seriam as old charge, quanto, né, a modificação dos rituais pela Grande Loja, no caso, ela tinha uma ideia de reforçar ali, né, algo contra uma monarquia absolutista e católica, né? Então, assim, tenta provar, eu não sei qual é a ligação, mas fica aí
como é que posso dizer, de informação para a galera, entendeu? Eu não te respondi o que você perguntou, não, mas eu te dei uma informação bem bacana aqui. O que eu acho interessante é que o Berman, depois de dar esse panorama bem amplo assim, da história política da Inglaterra, ele mergulha novamente numa história quase biográfica das lojas e de seus personagens, né? Então ele fala aí do papel predominante da loja Rummer and Grapes, né? Que depois vai se chamar Horn Tavern. Fala da escolha aí vai de novo junto com o Hamill na questão das intencionalidades, de dizer que a escolha do Anthony Sawyer como grão-mestre e do Jacob Lamble e do Joseph Elliot como vigilantes teria sido uma jogada para jogar um véu sobre a influência da loja Rummer and Grapes, né, e para esconder a motivação dos seus fundadores, ou seja, uma série de vamos colocar assim, de tentar adivinhar as motivações das pessoas no passado, que é algo bastante complicado, né? E coloca aí outras questões, como o Payne ser um dos antigos colaboradores maçônicos do Desagoulier, que foi deputado do Dick de Richmond, na loja Rummer and Grapes também. Então ele está tentando colocar assim, que existia uma loja toda poderosa, que era a Rummer and Grapes, e que muito provavelmente ela teria orquestrado, teria sido a mentora, já que ela acumulava muitas pessoas importantes nos seus quadros, que ela teria sido a mentora, teria sido a loja que teria arquitetado toda essa questão de uma fundação de uma grande loja em 1717. E no caso, assim, para ambientar o pessoal, tipo, e com as ideias, né, o Whigs e o Huguenot, né, assim, tipo, pró-governo hanoviano. Ele coloca outra coisa também, que de novo, né, ele coloca como um argumento, não fazendo a ligação, mas coloca um argumento aí que em 1717 a Espanha e a Suécia elas foram pegas com a boca na botija, planejando uma invasão à Inglaterra, né, para colocar um Stuart no trono. E aí ele fala que por isso é razoável acreditar que a Grande Loja teria sido formada embrionariamente em 1716, né, e se encontrado pela primeira vez no ano seguinte. Ele diz também, né, que ele abre aspas, né, fala direta dele, que os homens por trás da nova Grande Loja foram motivados por um forte desejo de apoiar a linhagem hanoviana contra as ameaças de James Stuart e seus partidários. As mudanças nas taxas e regulamentos fornecem evidências para essa análise, assim como a natureza dos homens envolvidos, homens leais, huguenotes e Whigs, no coração do alicerce britânico. Acho que um ponto importante aí que o Berman traz, e que eu acho que aí é o ponto mais importante, de mais peso, né? Não mais importante, mas o de maior peso na fala do Berman, é que ele cita um documento escocês, de que o Desagoulier, quando o Desagoulier foi para Edimburgo, visitar Edimburgo em 1721. E nas minutas, lá em Edimburgo, está dito que o Desagoulier teria se apresentado, né, ou reconhecido como, já que está na minuta, né, o último mestre-geral dos maçons, o que tinha, né, sido grão-mestre por último. Mestre, tá lá, mestre-geral dos maçons. Brasil, a gente chama de paste grão-mestre mesmo, o pessoal incorporou em inglês. Dando essa impressão. Então, ou seja, não é um documento produzido na Inglaterra, não é um documento produzido pela Grande Loja, não é um documento produzido a posteriori, né? Ou seja, há um documento em Edimburgo, em 1721, no qual está dizendo que, olha, esteve aqui o Desagoulier, o peste grão-mestre dos maçons, mestre-geral, né? Está escrito lá, o último grão-mestre geral dos maçons da Inglaterra. Então, uma evidência bastante forte, mas que também tem as suas questões que eu coloco no final das minhas considerações. Ele também diz, né, que nas constituições de 1723, Payne é referido como parte grão-mestre também. Ou seja, ele na penúltima página ele começa a trabalhar a provocação feita pelos professores pré-escotissano, depois de falar do panorama geral, né, político e religioso. Na última, ele começa a pautar
o porquê que ele acredita em 1717. Seguindo essa linha aí, e que pode parecer, sei lá, me veio na cabeça que a caras, né, quando você fica vendo a história para uma outra perspectiva, numa perspectiva de títulos e de riqueza e dessas coisas, né? O Berman também coloca o Paine, né, na época das Constituições de 1723, também está colocado como grão-mestre, né, Past Grand Master, né, em inglês. E isso traz, assim como trouxe no que foi comentado acima do Desaguiliers, essa questão de que haveriam outros grão-mestres antes de 1721. E isso mostraria que a Grande Loja da Inglaterra teria um passado anterior a 1721, né, na visão do Rick. Exatamente. Dos Rick. E ele também cita, assim como Hamilton, ele cita lá a correspondência do Duque de Richmond, né? E ele também fala que não entende por que essa confirmação, por não ser datada, não é aceita pelo Prescott e pela Summers, né? Exatamente. Simples detalhe, não tem data, eles não aceitaram, não sei porquê. Ele no final, né, ele está numa corrida ensandecida para, nos últimos parágrafos, provar tudo que ele poderia ter provado nas 3 páginas. Ele continua ali, aí ele libera a metralhadora. Né? Aí ele fala a questão da Apple Tree também, né? Ele coloca que entre 1715 e meados da década de 1720 haviam cerca de 15 tavernas a uma curta distância da Charles Street, cujos nomes foram ou incorporaram a palavra Apple Tree. Alguém coloca a vinheta do EPA aí. Epa! E ele até brinca no final, né, que talvez a infelicidade do Anderson tenha sido querer dar a localização exata, né? Não, tipo assim, se ele falasse só, rolou ali naquela rua, na macieira ali, por ali. Aí, por ali, podia ter 15 lojas diferentes, não teria o menor problema. Né? E que tavernas diferentes. Ele ainda diz assim, não estou dizendo que Anderson confundiu as suas tavernas. O engraçado é que daí, né, abruptamente, ele para e corre para o final como se estivesse com alguém com dor de barriga. Aí ele fala assim, eu vou deixar isso para os outros. Eu vou deixar isso para os outros que comentarão. Tipo assim, é igual aquele cara assim, mas ô mestre, por que disso? Meu filho, quando você chegar no grau 33, você vai saber. Eu creio que, aí ressaltando novamente, eu creio que esse déficit dos artigos, né, do Hamilton e do Berman se deve à questão de que eles realmente devem ter se baseado, obviamente, né, por uma questão de não ter acesso. Esse texto do Richard dá uma certa impressão, é lógico que estou sendo leviano total aqui, mas dá uma certa impressão de quando você tem um prazo para escrever, você começa a escrever o artigo, vai com calma, referencia, aí alguém te manda um e-mail e fala, cara, é para amanhã. Ele sai desesperadamente para fechar o artigo para poder entregar. Exatamente. Aí, mas sabe o que é o pior, cara? Pode falar, Cláudio. Não, eu também ia falar que o pior de tudo aqui, aí ele já está realmente no final mesmo. Quando ele fala que vai deixar essa questão da taverna para os outros, aí ele já fala assim, mas deixando de lado tais detalhes, espero que este artigo tenha delineado que poderia ser aceito o contexto para o estabelecimento da primeira grande loja da Inglaterra. Portanto, a lógica política por trás da formação e uma provável linha do tempo que remonta a 1717. A questão é a seguinte, né? Se você não costura os seus argumentos, se você não coloca, olha, isso por causa disso, né? Se você não dá essa costurada, se o seu texto não tem essa coesão, historicamente aí, né? De novo, historicamente é complicado, né? O texto vai acabar aparecendo sem pé nem cabeça. Para um público mais geral, às vezes você fala o seguinte, você defende um ponto no começo, aí joga um monte de informação depois e fala assim, ó, agora aí na sua cabeça a mágica vai acontecer, a ligação vai ocorrer aí na sua cabeça. Né? Então, às vezes isso comunica um certo público.
Então, talvez para um certo tipo de público isso pode ser bastante convincente, né? Uma série de informações sobre o contexto, mas sem uma ligação necessária com o fato em si, né? E o legal aqui, cara, é que, pô, pelo menos uma pessoa eu tenho certeza que esse texto agradou, cara. Bro Cooper, né, da grande loja da Escócia. Ele falou aqui do Robert Burns. Pô, nessa hora o Bro Cooper falou, esse é o meu garoto. Eu sei que, assim, sendo pedante, se eu tivesse uma revista, eu não aceitaria esse artigo. Caraca. Não vai publicar no periódico. Eu ia devolver pra ele e falar, enxuga isso aí, amigo, que tá feia a coisa. Agora eu acho que a gente pode ir partindo pro um pouquinho pro final. Isso. Né? E acho que é importante a gente fazer uma certa reflexão, assim, será que faz diferença se foi fundado em 1717, 1721? Isso muda alguma coisa para agora, pra gente aqui, pra maçonaria que a gente faz hoje em dia, tanto aí na Inglaterra como aqui no Brasil? Se tem alguma influência? O que vocês acham aí? Para mim não muda nada. Né? Eu continuo fazendo a minha maçonaria aqui do dia a dia. Claro que é importante, tem toda a sua importância histórica, né? Da gente pesquisar e tentar conhecer a nossa história enquanto instituição. Mas no dia a dia, né, não me muda muita coisa. Eu tenho uma coisa que vai mudar, cara. Os meus amigos, meus irmãos maçons que compraram a medalhinha dos 300 anos, eu falo, otário, mano! Foi caro, hein? Não era baratinha, não. Pô, não fala isso que eu tenho uma, hein? Tô aqui chorando lágrimas de sangue agora, gente. Não, na verdade foi uma festa bonita, um evento bonito. Exato. Duque de Kent. Não, aqui no Brasil, o Distrito Inglês fez, aqui no Rio de Janeiro foi no Jockey, né? Fecharam lá o Jockey para fazer a comemoração aqui e tudo. Não fui não, mas para quem foi, parece que isso foi muito legal, teve um baile. Eu acho assim, ó, Rogério, respondendo a tua pergunta, eu também acho, para maçonaria não muda nada. Nada, absolutamente nada, né? Para a história em geral, não para a história da maçonaria, né? Porque uma coisa que tem que ficar claro, principalmente os maçons, é que a história da maçonaria não pertence à maçonaria. Sim. Né? Assim como a história de qualquer instituição, ela é mais importante para aquela instituição, mas não pertence a ela, né? Ou seja, a história da maçonaria é um bloco dentro de um contexto maior. E como qualquer outro objeto, vai ser estudado pela história, por historiadores maçons e não maçons. Então, nesse sentido, né, para a história, importa e muito. Agora, o sujeito tem que ser extremamente paranoico para achar que um questionamento sobre a data de fundação de uma instituição está querendo colocá-la em xeque ou em descrédito. Então eu acho que uma das reações muito exageradas, né, em cima dessa questão são desse calibre, né, de sujeito achar que um questionamento legítimo, um questionamento histórico, um questionamento sério, um questionamento puramente acadêmico, achar que esse questionamento está sendo feito para colocar em descrédito, para ridicularizar ou para jogar no chão da Medina o nome da instituição. Né? Sim. Mano, agora, né, falando sobre piadas à parte que nós fizemos de forma descontraída, mas todo mundo sabe aqui, principalmente os participantes, os ouvintes que ouviram a primeira parte do programa, nós nos dedicamos muito, nós tentamos fazer tudo de forma imparcial, né? Mesmo cada um tem a sua convicção pessoal, né? Mas o que ficou para vocês? Quais são as suas considerações finais? Né? Eu acho, Mano Rogério, como o Mano Felipe, ele é um historiador profissional, ele pode falar primeiro, e se a gente fosse falar alguma coisa, entendeu, que fosse causar vergonha a gente fala depois. Meu Deus do céu. Bem, então como historiador profissional, primeiro eu quero dizer que a imparcialidade é a maior das fantasias, né? Eu nunca falei, cara, no primeiro episódio. Aí o Rogério corta e põe lá. O cara que começa falando, não, eu vou ser imparcial, tipo, ixi,
Não tem, a imparcialidade a gente busca a parcialidade de novo, né? É igual a verdade, é horizonte, né? A gente busca, mas nunca chega, não adianta. É verdade. Então, porque senão vira algo completamente fictício, né? Não, Então, assim, pode falar, Clóvis. eu fazendo aí, colocando, então, nós tentamos ser democráticos em dar o mesmo espaço e a seriedade para ambos os lados de defesa, tanto de 1717 quanto de 1721, produzindo conteúdo de forma mais fidedigna possível, sem alterar nada do que os autores falam, né? Justamente para as pessoas terem a sua própria opinião. Né? E assim, né, Clóvis, a gente fala aqui com as bagagens que nós temos. Tá? Então, obviamente, nas apreciações que a gente vai fazer, por mais que a gente queira passar do modo mais completo possível as ideias que estão contidas nos artigos, a gente sempre vai fazer os nossos senões, mas eu espero que a gente tenha deixado bem claro o que eles falaram e o que a gente está interpretando daquilo que eles colocaram. Né? Isso é bastante importante. Eu creio que a gente buscou fazer isso de maneira bastante intensa, inclusive retomando os artigos e discutindo várias vezes antes. Né? Então, como consideração final, pessoal, assim, para colocar as questões que eu falei que falaria depois. A instalação do Duque de Montagu em 1721 é um ponto colocado pelo Anderson nas Constituições, colocado pelo Stuckley nos seus diários, registrado no livro E, né, da Lodge of Antiquity, número 2. Então, é o primeiro relato que se tem da maçonaria no sistema grande loja, né? Ou seja, a formação de uma grande loja está relatada ali. O Hamill e em pequena medida o Berman também, eles colocam que se os diários do Stuckley estão corretos, que não haveria um número suficiente de maçons para fazer a performance de uma iniciação em 1721, não haveria como o banquete que foi feito para a instalação de Duque de Montagu está tão lotado. Né? Então, conversando com o Prescott, inclusive lá no próprio evento depois, obviamente ele estava falando que a pesquisa continua em andamento, né? E ele fala que o grande erro aí é achar que só maçons estavam presentes naquele banquete, algo que o Rogério até falou anteriormente, né, Rogério, se eu não me engano. Sim. Então, ele fala que as evidências mostram que claramente foi um banquete aberto, não foi um banquete maçônico, foi um banquete aberto, um banquete aristocrático. Então, ele falou que não há discrepância se a gente vê que não era um banquete exclusivamente maçônico. Inclusive, o fato de esse banquete ser aberto, na opinião do Prescott, ainda dá mais peso para o fato de dizer que a grande loja, né, que a grande loja, não a maçonaria, que ela teria se formado em 1721. Depois, né, nesse mesmo evento, os participantes tiveram chances de fazer intervenções de 10 minutos. O John Wade, que é um pesquisador da maçonaria bem famoso também, o John Wade citando Mark Dennis, que é o curador da Grande Loja da Inglaterra, né, o curador na parte das coleções museais ali, sujeito que entende de maçonaria como pouquíssimos, e lembrando que não é maçom, a Mark Dennis ele tem um domínio, quando o assunto é maçonaria, principalmente, né, paramentos e tudo mais, ele tem um domínio espetacular. E o Mark Dennis ele tem essa sacada que eu gosto muito, que me ajudou muito a pensar nessa questão toda. E ele diz que um erro fundamental é quando a gente pensa que os termos grão-mestre e grande loja, que eles precisam andar em paralelo. Ou seja, nada impede que a maçonaria tenha tido grão-mestres, né, e depois tenha tido uma grande loja. Ou seja, os termos eles não precisam andar em paralelo. Os termos não precisam estar ligados, né? Ou seja, se eles estão ligados, alguém vai ter que provar o porquê, né? Então, por isso, aí de novo, por isso a importância desses questionamentos, né? A gente começa a fazer perguntas mais refinadas, mais sofisticadas, né? Do que aconteceu ou não aconteceu. A pergunta ela começa a ser refinada. Então, o que a gente falou aqui em relação ao Rick Berman, né? E aí eu vou falar aqui da minha parte, da minha interpretação, né? Quando a gente cita o contexto de alguma coisa sem a ligação direta com o fato, dá uma impressão de estofo para quem está de fora, dá a impressão que a pessoa tem
tá colocando uma coisa muito clara, só que academicamente enfraquece muito o argumento, né? Se eu cito um contexto muito amplo e não faço a ligação com o fato que tá em questão, né? Academicamente, aí friso, academicamente faz com que o argumento perca força na área de história, tá? Então, se eu vou citar um contexto, eu tenho que fazer o gancho lá com o assunto que está sendo tratado, né? E outra coisa que eu falei lá quando a gente estava discutindo o texto do Hamill é o seguinte: a maioria das perguntas que se faz até de maneira meio retórica, né, as perguntas são jogadas, por que descartar um documento porque não tem data? Né, por que descartar um relato porque ele é posterior e tal? Como o Clóvis também falou, essas coisas não foram exatamente descartadas ou coisa parecida, mas enfim, essas questões todas, dentro da área de teoria e metodologia da história, elas são mais facilmente respondidas. Obviamente, mergulhar em todas essas questões aqui levaria horas. Seria um podcast só sobre isso. E ainda talvez faltaria tempo. Mas só o quê? Só para dizer que a gente faz essas interpretações de acordo com a bagagem que a gente tem. Obviamente, eu trago a bagagem da minha experiência profissional e tal, né? Mas no assunto específico da grande loja, eu creio que com as informações que nós temos atualmente, é muito difícil contestar que a grande loja como instituição, né, com esse nome, grande loja, com essa estrutura de grande loja, hoje em dia, com as fontes que a gente tem, né, é difícil de contestar que ela não tenha surgido em 1721, mas sim, acredito que tenha havido uma organização embrionária em moldes semelhantes, né, seguindo regras semelhantes antes disso. Se em 1717, ou 16, ou 18, aí realmente eu fico cético de colocar uma data. Né? Continuo também ali achando que o James Anderson, não consigo ver, assim como o Berman e o Hamill e todos os outros pesquisadores mais ligados à maçonaria, digamos assim, não propriamente ao mundo acadêmico, eu também não consigo ainda ver evidências suficientes do porquê o Anderson teria, digamos assim, colocado essa história dessa maneira, né? Ou seja, a outra parte também, né? Eu não consigo ver as evidências pelas quais o Anderson teria feito isso. Então, eu fico, assim como vários, entre aspas, defensores de 1717, que muitos não parecem defensores de 1717, mas acabam nesse meio, né? Como eu. Ou seja, é meio irrefutável que em 1721 há realmente a transformação daquela estrutura em uma outra coisa, né? Mas também fica muito claro que sim, havia alguma coisa antes. Né? Na minha concepção, né, o mais importante, né, fazendo minhas considerações finais, desse debate, dessa provocação, é realmente estar aberto para novas provocações. A mensagem que o Prescott e a Suzy passam no início do estudo deles, falando sobre reexaminar pontos que já existem, fazer novas questões para um documento. Então você tem um documento lá que responde a X, mas por que você não coloca ele e faz outras questões sobre outros prismas para você poder confirmar mais outra série de informações? E se nós fizermos isso vai ser bom para todo mundo. Então a questão da provocação, a questão de você não aceitar como verdade absoluta algo consolidado, já te dá uma possibilidade de novas descobertas gigantes. Então eu acho que o grande barato dessa discussão foi essa. Né? Agora, falando aqui com vocês, né, o que eu acabei de descobrir, quase que ao vivo, né, que eu nunca tinha atentado ao fato, foi justamente o que o Mano Felipe acabou de falar da posição do curador mesmo? Da grande Isso, o curador da grande loja da Inglaterra, o Mark Degas. Exatamente, nunca tinha parado para pensar que realmente grão-mestre não necessariamente coexiste com uma grande loja. Né? E, inclusive você tinha chefe dos pedreiros na Escócia, né? Então o cara nem pedreiro era, mas se você colocar direitinho, como é que é o nome daquele rapaz famoso pra caramba lá na Escócia? William Shaw. Né? Então o cara, assim, teoricamente, era um grão-mestre dos pedreiros. Né? Antes de existir grande loja da Escócia, você tinha a loja de Kilwin, e ela, por
fornecia carta patente para outras lojas. Então, será que o mestre daquela loja era considerado grão-mestre também? E por aí vai. Então, assim, é uma nova perspectiva, é um boom de, cara, desavoliers, bem, podem ter sido grão-mestre, mas não necessariamente poderia ter uma grande loja. Então, assim, pô, eu acho que até a gente aqui no Brasil, né, estudando sobre o assunto, abre um leque muito grande. Inclusive, eu vou fazer uma proposta aí para os meus amigos do Grande Oriente do Brasil, para que façam discussões semelhantes a respeito sobre o primeiro ritual praticado no Brasil, moderno versus Adoniramita. Por mais que vocês já saibam a resposta, o prisma, a quantidade de informações que um estudo desse, desenvolvido por historiadores profissionais, vai dar, significa que nós vamos ter possibilidades e respostas muito legais. Você sabe que eu vou cortar isso. Caramba! Mas voltando, para mim foi bastante importante ter tido acesso a esses artigos, poder lê-los, né, poder ver o que os quatro tinham como argumento e pensamento, e acredito realmente que isso tem a grande valia, né? Para quem não tem acesso aos artigos, infelizmente a gente não pode disponibilizar, mas vendo os vídeos, né, que estão disponíveis no YouTube, que a gente está deixando, né, os links novamente, né, para que as pessoas possam ter acesso, vai trazer e suscitar bastante reflexões, né, que é o que interessa, mais do que saber se foi 1717 ou se 1721. Concordo com o Mano Felipe de que possa ter havido uma proto-grande loja, né, anteriormente, né, 1721. Sou um pouco favorável, né, tô tendendo mais para o lado do Prescott e da Summers, mas não é de jeito nenhum uma verdade absoluta. Amanhã pode sair um quinto artigo que traga outra visão para gente, né, de um outro pesquisador e que diga uma outra data, né? Mas é importante a gente estar sempre procurando investigar as coisas e não aceitar simplesmente as falas porque disseram que a 1717 acabou, né? Eu gosto muito de dizer isso lá na loja que eu faço parte, né? De que ninguém tem que aceitar nada de graça, a gente tem que entender a história da maçonaria, entender aquilo que está acontecendo, né? E que já aconteceu, e que nos trouxe até aqui, né? A partir dos nossos estudos e conclusões, a gente vai traçando a nossa verdade, que pode mudar amanhã sem problema algum. Foi bastante intenso, assim, não foram dois podcasts fáceis e leves, foram dois podcasts pesados, né? Os textos, em algumas vezes, têm essa densidade. Vou me permitir dizer que esse do Richard foi chato pra caramba, mas valeram todos a pena bastante para ter contato com eles e poder tirar essas conclusões, né, que a gente tirou aqui. Mano, Rick, tu é chato, mas eu bebo uma cerveja contigo, irmão. Mas eu creio que o importante foi isso, né? De a gente tentar passar de maneira bastante abreviada, mas tentar passar do que se trata essa discussão e quais foram os pontos levantados pelos quatro estudiosos aí que tiveram debatendo nesse evento, né? E que com certeza esse debate vai continuar, porque esse ano, a próxima conferência da Quatro Coronati, que vai acontecer em Washington, o Rick Berman e a Susan Summers vão estar reproduzindo esse debate novamente. Ou seja, é uma questão aí que não vai parar tão cedo, e até porque essa que é a vantagem da história, né? Muda todo dia, porque as interpretações mudam, as documentações surgem outras, as interpretações sobre as documentações antigas também mudam, né? E não mudam a bel prazer dos pesquisadores, né? Mudam, obviamente, sempre baseadas em questões importantes. Mas a gente não tem como pedir pelo menos o Hamilton, não, cara. Mudar o Mano Rick de novo. Mas o Rick Berman é um orador
É um orador que ele cativa bastante, principalmente os maçons, ele cativa bastante. Ah, tá certo, então. Mas então, gente, fica aí essa dica, né? Tem um vasto acervo historiográfico. E lembrando, né, Mano Felipe, eu acho bem interessante que a Susan não é maçom, nem o Prescott. Nem o Andrew Prescott, isso. Perfeito. Eu acho que isso também serve de exemplo para o Brasil, né? Já que talvez não tenha, né? Eu posso estar falando besteira, talvez tenha historiadores, né? que são maçons e vão saber muito bem lidar com a documentação. Mas no Brasil é um grande acervo histórico sobre maçonaria, né? Então deixa a dica aí para as nossas obediências no Brasil, né? Se você não tiver maçons aptos a fazer essas pesquisas, que contratem historiadores profissionais, que eles certamente farão um ótimo trabalho. Então, fica a dica aí. E não é o caso de ter ou não ter, né, o Clóvis? Eu acho que toda instituição deve abrir seus arquivos. Não estou dizendo os arquivos recentes, é normal que uma instituição tenha um corte temporal aí para permitir o acesso. Né? A Grande Loja Unida da Inglaterra tem, não é um corte muito distante, mas tem. Mas a documentação passada está acessível para todos os pesquisadores, maçons ou não. Isso ajuda muito para que a história da instituição, primeiro, se difunda e, segundo, que seja estudada, que seja problematizada, né? Ou seja, permitir que a sua instituição seja questionada quanto à sua história engrandece a instituição, não a pequena. Né? Isso é importante colocar. Nada, ou como diria minha mãe, nada como colocar o colchão na rua para pegar um pouco de sol. Né? Quando a instituição é muito hidrófoba, quando a instituição tem aversão a pesquisadores fora, na minha opinião, demonstra uma fraqueza muito grande, né? Sim, aí isso também vale para incentivar, né, que a gente guarde com carinho as nossas atas, que a gente registre com carinho aquilo que a gente faz, para que no futuro também possam ser estudados aquilo que está acontecendo em nossas lojas, né? Para que algum dia isso também fique como registro daquilo que aconteceu dentro do micro, né? Que é ali a loja que a gente está fazendo parte. Exatamente. E lembrando que escrever à mão continua sendo a maior forma de preservação. É verdade. Aqui a informática tá pegando geral, tá todo mundo digitalizando as coisas. Em todos os lugares, não tem mais como. Digitalizando. Não tem mais como. Mas se guardar direitinho, né? Não imprimir e guardar direitinho, não há problema, né? Com certeza. A informação vai estar ali. Então é isso, ouvintes. Lembrando mais uma vez que essas opiniões todas que vocês ouviram aqui são opiniões pessoais, nós três, não representam a totalidade do grupo Ritos e Rituais, não representa nenhuma grande loja, nem nenhum grande oriente. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos vocês no próximo podcast também. Os links e todas que aquilo que a gente pode deixar, né, para vocês que foi citado, vai estar no post do episódio. Um grande abraço e até a próxima. Despeçam-se aí também, pessoal. Então, pessoal, até a próxima. E, novamente, né, Irmão Photoshop tem trabalhado bastante ultimamente. Eu acho que existe mais de um, então já recebemos a caricatura de um. Se você tiver a sua, envie, que nós vamos ficar muito felizes e satisfeitos de colocar a imagem desse trabalhador da pedra bruta. Então, pessoal, até a próxima. E se o grande arquiteto deixar, que seja uma pauta mais divertida. Enquanto isso, na sala de justiça. Bloopers aí na parada, né? É bloopers, o nome que vocês falam aí. Bloopers. Só para falar um pouquinho do nosso trabalho, nós já é a 4ª vez que nós gravamos o mesmo podcast, né? Nós gravamos 2 vezes o primeiro, né? Que nós voltamos, né? A gente refaz quando acha que não fica tão bacana. A 2ª vez eu direto de Saquarema, né? No feriado com a minha mamãe. Gravei com o pessoal, a gente refez algumas coisas e estamos aqui de novo. Então, a gente faz esse trabalho, é trabalhoso, sim, mas é com muito carinho, com muita seriedade. Então,
Gente, ninguém tá aqui, tipo, brincando, ou fazendo chacota, ou fazendo qualquer tipo de coisa. É um trabalho sério que a gente faz com todo carinho para vocês. Beijo.